Olá, meus queridos, tudo bem? Glória a Deus, mais uma aula, mais uma videoaula, né? Que nós estamos aqui conectados para aprendermos mais de Deus, crescermos em graça, crescermos em sabedoria, meus queridos. E hoje nós vamos começar o módulo 6, tá? Módulo 6 é a primeira aula. E a primeira aula é uma aula assim maravilhosa, vocês vão amar. Porque quando eu estava estudando, eu digo, meu Deus, que aula gostosa, que aula boa de se dar e de se aprender também. Porque quando eu ministro para vocês, eu também aprendo, sabe? É uma troca aqui, tá bom, meus amados? Então, fala sobre fé, vamos ver hoje. Então, hoje nós vamos entender o conceito de fé, tá? Não vamos terminar essa aula. Se vocês tiverem dúvida, depois vocês me mandem no WhatsApp. Não vamos terminar essa aula sem a gente aprender o que é fé. Sabe, o conceito de fé, se fala tanto em fé, né? Então, se nós cremos em Jesus, meus queridos, estamos salvos. Então, vamos compreender a importância da fé. Sabe? Esse caminho tão importante que é fé, sabe, é algo tão sobrenatural, mas que sem ela a gente não vive sem fé. Sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Então, meus amados, a Bíblia fala que não existe fé sem obras, e é verdade, não existe fé sem obras. Então, hoje nós vamos ver e vamos mostrar as nossas obras também, tá bom? Vamos começar com um versículo de Marcos, 11, do 22 ao 24. Sabe, quero que vocês anotem, caneta, caderninho na mão, sabe? Para vocês anotarem esses versículos, depois vocês vão ler. Vão ler assim com calma, tá? Porque a nossa aula é meio corridinha. Então, Marcos 11, 22 e 24 diz assim: tenha fé em Deus, tá? E creia que você pode falar, sabe? Aqui diz assim que você pode falar para o monte. Aqui, mais ou menos, simbolicamente, o autor de Marcos diz que fala assim, se você falar para esse monte, saia daqui. E hoje nós estamos falando de monte, eu quero colocar para vocês como um problema, sabe? Então, se você falar para esse problema que você está passando e você acha assim que está um problema muito grande que não sai da sua vida de jeito nenhum. Então você fala, você tem fé em Deus? Tem, né? Então você fala, saia daqui agora. E ele vai sair porque você tem fé. Porque no seu coração não há dúvidas. Então se você não tem dúvidas, meu querido, sabe, meu querido aluno e aluna, se vocês não têm dúvida nenhuma em seu coração sobre fé, você crê em Deus, em Jesus, aquele que você aceitou como Senhor e Salvador de sua vida, você pode dizer para esse problema, saia daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Tudo que você falar em nome do Senhor Jesus, há um poder sobrenatural. Hebreus, queridos, 11:1, nós encontramos a melhor definição de fé, sabe? Fé é uma certeza de algo que ainda não enxergamos com os nossos olhos naturais. Com os nossos olhos naturais, a gente não consegue visualizar. Mas com os nossos olhos espirituais, já conseguimos visualizar. Então, tenha esse versículo como uma realidade. E entenda que a fé é uma prova real desse acontecimento que você tanto espera, tá? Tenha fé, visualize, mesmo que você ainda não consiga enxergar, mas com os teus olhos espirituais, sobrenaturais, Ele está ali, aquilo que você tanto quer. Tá? Fé significa confiança, olha aí, confiança, tenha fé, tenha confiança, crença, tá? Credibilidade, ok?
A fé é o firme fundamento. Firme fundamento é a base, meus queridos, sobre o qual construímos a nossa vida, na expectativa de alcançar as promessas de Deus. E só vamos alcançá-las através do Espírito Santo, meus queridos. Leia 2 Coríntios 5:5, tá? Você vai ter esse entendimento assim bem específico. Eu quero que vocês leiam também Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como eu falei lá no começo, e é verdade. Sem fé nós não conseguimos agradar o nosso Deus. A fé nos possibilita ultrapassar as barreiras do impossível, para nos fazer viver cada dia na presença de Deus, para vivermos o sobrenatural, além da lógica natural. Amém? Deu para vocês entenderem? Então, natural é o que nós podemos fazer, é o que nós podemos alcançar. Sobrenatural é o que vem do Senhor Jesus. Ele pode mais, Ele pode todas as coisas. Vamos lá, então. Fé natural versus fé sobrenatural. Fé natural é a fé que toda pessoa possui. Todo mundo possui uma fé. Mesmo que diga eu sou ateu, eu não sei o quê, mas sempre acredita em alguma coisa, né? Então nós temos a fé que a gente vai adquirindo com o nosso caminhar, como eu digo aqui, com o nosso caminhar de fé em fé, de glória em glória, e nós vamos alcançando uma fé cada vez mais forte, uma fé cada vez mais, sabe, uma fé que a gente pode dizer que ela é mais madura. É uma fé assim que vem de uma convicção tão grande de que nós estamos no caminho certo e que sem fé a gente não consegue mais fazer nada, porque nós vivemos por fé. Amém, meus amadinhos? Que bom, então, que vocês entenderam. Amém? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, fé sobrenatural é a fé dada por Deus, tá? Somente aceitamos Jesus como nosso Salvador através da fé sobrenatural. Essa fé é gerada em nosso espírito pelo Espírito Santo. Então, alguns exemplos de fé. Nós podemos ver lá alguns exemplos de fé. Podemos ver como Moisés. Amém? Moisés, ele teve fé suficiente para resistir toda a dureza do coração de Faraó, que não permitia que o povo saísse do Egito, porque tinha sobre si uma palavra de libertação para a nação de Israel. O cego Bartimeu é um exemplo de fé descrito na Bíblia. O cego Bartimeu, ele gritou, quando ele soube, né, disseram para ele que Jesus estava vindo, ele gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês encontram essa passagem em Marcos 10, 46, 52. Tá? A mulher com fluxo de sangue, vocês lembram, né? Tá lá em Marcos 5, 25, 34. E ela dizia: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Então ela tinha uma fé muito grande, sabe? Ela já visualizava a cura dela, sabe? Jesus chegou ali estava toda aquela multidão ao redor dele, ela não sabia nem como chegar e ela não podia encostar ninguém, porque naquela época era proibido uma mulher com fluxo de sangue chegar perto de outras pessoas, ela era impura. Isso dava até castigo para eles, né? E ela foi visualizando a sua fé, como que ela ia fazer para chegar até Jesus, e ela foi indo até que ela conseguiu tocar na orla
das vestes de Jesus e ela foi totalmente curada. Amém, meus queridos? Então, vamos lá. Então, fé, agora nós vamos ver fé versus medo. Então, a fé sobrenatural é dada por Deus, a gente já falamos isso, né? Então, para atingir coisas impossíveis, nós temos um vilão, sabe? Nós queremos chegar no impossível, mas nós temos um vilão. Todo mundo tem um vilão que nos atrapalha, às vezes até no nosso crescimento, chamado medo. O medo nos paralisa, meus queridos. Eu quero também que vocês anotem ali para vocês lerem mais tarde, é Mateus 14:30. Sabe? Um versículo muito lindo que fala ali quando Jesus estava caminhando sobre as águas e ele disse para Pedro, Pedro, venha. Ele queria que Pedro também caminhasse sobre as águas. E Pedro foi. E ele caminhou. 1 passo, 2 passos, 3 passos, ele caminhou. Mas de repente o que aconteceu? Ele estava com os olhos fixos em Jesus. E ele, apavorado, de repente ele escutou o vento, as ondas vindo, e ele perdeu o seu foco que estava em Jesus e ele teve medo. E nesse momento que ele teve medo, ele caiu e estava afundando, né? E Jesus veio e salvou ele. Até Jesus falou, homem de pequena fé, né? Mas o medo o medo nos atrapalha. O medo, às vezes, se nós formos ver, tem muitas coisas que a gente poderia ter conquistado lá atrás, mas ainda dá tempo de conquistar, não conquistamos por causa do medo. Mas ainda bem que Deus sempre dá uma segunda chance para nós. Glória a Deus, tá bom? Leiam essa passagem que é muito linda e fala realmente de que o medo nos paralisa. Amém? Então, através, meus queridos, da fé, nós podemos pedir, sabe o quê? Sabedoria. Sabedoria. Tiago 1,5,6. Nós podemos orar pelos doentes para que eles sejam curados. Tiago 5,14-15. Nossas atitudes demonstram fé. A palavra diz que a fé sem obras é morta, né? Como nós vimos lá no começo. Diz que a nossa fé deve transparecer através das nossas obras. E daí? Então, fé e obras agem juntas, meus queridos. As obras aperfeiçoam a fé. Amém, queridos? Então, nosso Deus é de misericórdia e nossas ações devem ser de misericórdia também. Então, nossa fé sempre deve estar em crescimento, sempre. Pois sem fé, ficamos desarmados. E logo seremos atacados pelas flechas inflamadas de Satanás. Olha aí, ó. Como a fé tem que estar junto conosco e junto com as nossas obras. A fé é o nosso escudo e ela nos protege. Nós vamos encontrar essa passagem em Efésios 6,17. Amém? A Bíblia fala que há pobres, como também há ricos em fé. Então, que sejamos ricos, é óbvio, né? Então, é necessário buscar cada vez mais fé em Deus, através das orações, leitura da palavra, consagrações, meus queridos. Vamos nos consagrar para Deus, vamos jejuar, faz muito bem, sabe? Para a gente nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo, dizer não à nossa carne, sabe? É muito bom o jejum.
Pois, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Deus. Tá? Romanos 10:17, leiam também. Tá? A nossa fé nos dá a vitória. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Então, fé, meus queridos, é tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, sabe? É pela fé, meus queridos, que nós nos tornamos fiéis a Deus. É pela fé que nós demonstramos, sabe, o quanto nós somos dependentes de Deus. Sabe, quando antes de eu entrar aqui no quarto para gravar essa aula, eu estava orando ao Senhor e eu disse, meu Deus, como eu sou dependente de Deus. Como nós temos que ser dependentes de Deus. Então não adianta a gente saber a palavra, sabe? A palavra, se eu não tiver fé, a palavra mata, porque a palavra não representa nada. Mas, então eu não venho aqui dar aula para vocês somente com a palavra decorada ou a palavra lida, não. Eu venho aqui com muita fé no meu coração, e essa fé que eu tenho, que eu quero que vocês recebam também, sabe? Que a unção do Espírito Santo desça sobre mim, me encha até transbordar. E é nesse transbordar que eu passo para vocês, meus queridos, sabe? Essa unção de Deus, essa unção nas nossas aulas. Que as nossas aulas sempre sejam muito ungidas, sabe? É um entendimento que nós estamos tendo, sabe? É uma aula. Mas sem Deus, sem unção, sem oração, essa aula é fria. E a aula não pode ser fria, sabe? Essa aula tem que ser uma aula quente. Tem que ser uma aula assim, onde a gente demonstre o amor, sabe? Onde parece que eu estou vendo cada um de vocês sentado nas cadeiras de vocês, e eu vejo cada um de vocês me olhando, e eu olhando para vocês, tentando passar essa fé, sabe? Essa fé, essa unção sobrenatural de Deus. Eu não consigo sozinho, vocês não conseguem, mas tudo vem através do Espírito Santo. É isso que eu tenho para dar para vocês hoje sobre fé, meus amados, sabe? É uma aula maravilhosa, não é uma aula muito complexa, né? Uma aula fácil de entender, mas vamos ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu acho tão importante, sabe? Ter uma Bíblia ao lado de vocês. Nós sabemos que nos tempos modernos tem a Bíblia no celular, é só clicar ali e a gente acha que quer. Mas eu gosto tanto da Bíblia, a Bíblia manuseada, a Bíblia mesmo folheada, sabe? Porque a Bíblia, quanto mais rabiscada porque ela é muito lida. Tá bom, meus amados? Então vamos lá. Vamos ter fé cada dia mais, vamos ser cada dia mais dependentes de Deus, sabe? Vamos tirar todo o medo de nós, né? Se nós vamos fazer algum negócio, fechar alguma coisa, ou vamos para algum lugar, não tenham medo. Tenham fé, sabe? Não vão sozinhos. Vocês têm o Espírito Santo junto com vocês. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós nunca estamos só. Amém, meus queridos? Que bom, então. Que bom mais essa aula que a gente terminou aqui. E com muita alegria no coração, porque somos alegres, somos pessoas alegres, felizes, agradecidas sempre ao Senhor Jesus. Vamos orar, meus amados? Vamos cobrir vamos curvar nossas cabeças, vamos elevar nossos pensamentos aos céus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Oh, meu Pai querido, eu te agradeço tanto, meu Pai, tanto, Senhor Jesus, por cada aula, Pai, que eu sento aqui e ministro para os meus alunos, meu Pai. Eu sou tão grata pela vida de cada um deles, meu Pai.
Que o Senhor, nesse momento, Senhor Jesus, Pai, o Senhor os cubra com a tua mão poderosa, Senhor Jesus. Hoje nós falamos sobre fé, meu Pai. E nós sabemos que sem fé é impossível te agradar, meu Pai amado. E nós sabemos que você é galardoador daqueles que o buscam, meu Pai amado. Obrigada pela vida deles, Senhor Jesus. Eles estão aqui, Pai, até hoje comigo, Senhor Jesus, Pai, nessa escola de princípios, meu Pai querido, é porque eles querem crescer, meu Pai. Tira, Senhor Jesus, toda situação ruim, meu Pai. Tira, Pai, que nem você falou lá em Marcos, que se a gente crer, nós podemos dizer a esse monte, saia daqui, lança-te ao mar. E é a mesma coisa que eles falarem para cada problema, saiam daqui, lança-te ao mar, e os problemas serão totalmente destruídos, meu Pai amado. Que nós sabemos, Senhor Jesus, Pai, que a nossa fé, Senhor Jesus, é capaz de transportar montes, montanhas, Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai amado. Cuida deles, protege, meu Pai. Protege as suas famílias, protege o seu trabalho, meu Pai querido. Louvado seja, Senhor Jesus, Pai, que essa fé seja uma fé crescente, meu Pai, e que a tua fé sobrenatural, meu Pai, esteja, Senhor Jesus, Pai, nos protegendo, meu Pai. Porque fé é o escudo, Pai, e o escudo nos protege, meu Pai. Assim nós oramos, Pai, assim eu te agradeço pela vida de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração.